Representação geométrica dos produtos notáveis. Criação GCA. Os produtos notáveis. No cálculo algébrico, algumas expressões representadas por produtos de expressões algébricas aparecem com muita frequência. Pela importância que representam no cálculo algébrico, essas expressões são denominadas produtos notáveis e são utilizados principalmente para a fatoração de polinômios. Na história, Eufante foi o primeiro matemático grego que trouxe a álgebra para a leitura dos equivalentes geométricos e as identidades sensíveis de segundo grau, que em linguagem atual são escritas como A que multiplica A mais B, depois A mais B ao quadrado, depois A mais B que multiplica A menos B. Essas relações são encontradas no livro 2 dos elementos de Euclides, com A maior do que zero. As referências são História das Matemáticas, de Bels, depois a Introdução à História da Matemática de Ives. Vamos representar como Euclides resolvia geometricamente os produtos, hoje denominados notáveis ou segundo denominação de Eufante, sensíveis. Os produtos A mais B ao quadrado, A menos B ao quadrado da soma, a soma pela diferença, e depois ainda os produtos de A mais B ao cubo e A ao cubo menos B ao cubo. A referência para esse tema são Contando a História da Matemática, Equação, o Idioma da Álgebra, de Gellio. Os materiais que vamos utilizar na sala de aula, em geral, são materiais de EVA ou material de papelão. São recortes de quadrados de diferentes tamanhos, de retângulos que, de certa forma, os seus lados sejam congruentes com os lados de alguns quadrados e de alguns retângulos. Temos, então, um quadrado de área A ao quadrado, depois temos um quadrado de área B ao quadrado, depois temos retângulos de áreas AB. Veja que o lado menor do retângulo tem que ser congruente ao lado menor, ao lado do quadrado menor, e o lado maior do retângulo tem que ser congruente ao lado do quadrado maior. Com essas formas geométricas, vamos montar um quadrado de lado A mais B. Então, a forma geométrica é lados A por A, a forma verde, lados B por B, e forma azul, lados A por B. Apresentamos algumas, o ideal é ter várias com dimensões também variadas, mas relacionadas, e os alunos precisam escolher as que vão montar um quadrado de lado A mais B. Veja na nossa solução, se eu tenho que montar um quadrado A mais B que multiplica A mais B, eu teria A mais B ao quadrado, e a solução seria A ao quadrado mais AB mais B, que é a mesma coisa que A ao quadrado mais 2AB. Veja como ficaria com as peças que nós mostramos. Veja a solução dos alunos da professora Rita na sala de aula com os materiais em EVA. Ela utilizou como variáveis x e y, então ela tinha um quadrado o quadrado azul é o x, o quadrado amarelo é o y e os retângulos em verde são x e y. Com essas figuras, ela montou o quadrado de lado x mais y. Vamos mostrar que o quadrado de uma soma é igual a ao quadrado mais 2ab ao quadrado mais b ao quadrado. Para isso, vamos construir um quadrado de lado A, um quadrado de lado B, verde, e vamos construir dois retângulos, os azuis, de lado A e B. A congruente ao lado do quadrado vermelho e B congruente ao lado do quadrado verde. Com essas figuras
e os lados tendo determinado, vamos começar a montar a nosso como se fosse um quebra-cabeça. Vamos começar a montar um quadrado que tenha lados A mais B. Então, para isso, eu peguei esse retângulo de lado AB, vou colocar em cima do lado A do quadrado vermelho. Vamos arrumar um pouquinho, que ele está meio torto. Depois, vou pegar o outro retângulo, colocar ao lado. Aí, já em cima eu tenho A e B. E vou colocar o que está faltando, o quadrado verde. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho um retângulo de área AB, outro retângulo de área B, tenho essa área B ainda não está muito bom, vou mudar um pouquinho para que a gente possa ter a figura bem organizada. Então, assim, olha, agora eu posso baixar, e aí eu tenho, lá em cima eu tenho o lado B, depois eu tenho aqui o lado A, aqui o lado B, e aqui o lado A. Então, eu tenho na horizontal A mais B e na vertical A mais B. Ou seja, eu consegui estabelecer que esse quadrado A mais B, que multiplica A mais B, é igual ao quê? É igual à área do quadrado vermelho mais a área do quadrado verde mais 2 vezes a área dos retângulos azuis. Agora o quadrado da diferença. Para que a gente possa observar o que vai acontecer com o quadrado da diferença, toda vez que eu colocar em cima de uma figura, significa que eu estou recortando. Então, veja o seguinte, eu vou pegar esse quadrado, o quadrado vermelho, e vou subtrair desse quadrado um retângulo. Tem que tirar um retângulo, que é esse aqui, 2As. Eu estou colocando em cima, significa recorte. Depois, eu vou tirar um outro retângulo, também desse pedaço, que é o AB. E observe que eu tirei 2 vezes esse quadrado, então eu vou estar colocando ele de volta. Aí o que eu tenho? Eu tenho que o que sobrou é essa partezinha vermelha. Essa partezinha vermelha é o que? É menos 2 vezes o retângulo e mais um quadradinho verde. Vamos mostrar agora o produto de A mais B por A menos B, considerado o terceiro caso de fatoração. Para isso, eu tenho um quadrado de lado A, o azul, então a sua área é A ao quadrado. Eu tenho um quadrado vermelho de lado B, então é B ao quadrado. Bom, o meu objetivo é tirar desse quadrado azul o quadrado vermelho. Veja que o lado do quadrado vermelho tem que ser menor que o lado do quadrado A. Quando eu tiro isso, é como se eu tivesse recortado. Então, o que sobrou é essa parte azul agora aqui. E eu preciso determinar qual é esta área. Para isso, eu vou usar como estratégia traçar, recortar essa parte em 2 partes, cortar essa parte azul em 2 partes congruentes. E aí, como eu estou usando um recurso de software, eu vou escrever essa primeira parte a partir de um polígono rígido, porque assim eu posso movê-lo. Esse polígono, ele é congruente à parte de cima. Agora, eu vou construir um outro polígono congruente à parte de baixo. De novo, eu estou usando o recurso polígono rígido. E aí, porque eu poderia colocar em qualquer posição. Esse daí é congruente a esse. Aí, agora, eu vou mover de modo a formar uma única figura. E aí, veja o seguinte, que isso aqui se transformou num retângulo, onde o horizontal é A mais B e a vertical é A menos B, que por um acaso nesta configuração esse A menos B é o próprio B.
mas ele na realidade é A menos B. Agora, a atividade na sala de aula, com formas geométricas em EVA, o quadrado da diferença. As variáveis utilizadas pela professora foram x e y, em lugar do AB que nós estamos apresentando. Os alunos recortam as figuras em EVA e passam Blender. E aí a proposta era construir então um quadrado de lado x menos y com as peças que foram recortadas. Veja algumas das formas de colocação dos alunos e observe o seguinte, que quando eles são alertados pela professora, eles colocam no final aquele quadradinho cinza para compensar as retiradas. Tinha uma retirada e a segunda retirada. Vamos ver agora como esses alunos fizeram o produto da soma pela diferença e as diferentes possibilidades que surgiram. Aí a gente tem a montagem que os alunos fizeram e as fotos do trabalho dos alunos. Apresentamos agora o que é A mais B elevado ao cubo, ou seja, o produto de A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Para mostrar geometricamente, sugerimos que as pessoas utilizem o material dourado. Nós apresentamos aqui uma representação gráfica. Nessa representação gráfica, a gente tem o cubo em azul escuro, corresponde a A ao cubo. O cubo em vermelho corresponde B ao cubo. E aí nós temos paralelepípedos. Nós temos 3 paralelepípedos de volume A ao quadrado vezes B e 3 paralelepípedos de volume AB ao quadrado, que montado correspondem a quê? Ao cubo de A mais B. Vamos apresentar agora a diferença entre o cubo de volume A3 e o cubo de volume B3, sendo que B é menor que A. A diferença corresponde também a um recorte. Veja aqui como é que ficaria a figura à sua direita. Este volume aqui é dado que pela relação algébrica B ao quadrado vezes A menos B, mais A que multiplica A menos B ao quadrado. Ou seja, o volume de uma figura geométrica é sempre o quê? A área da base vezes a altura. Fazendo suas relações algébricas aqui, nós temos o seguinte, que A ao cubo menos B ao cubo vai ser o quê? A menos B, que multiplica A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Ou seja, a altura A menos B vezes essa área aqui. Essa é a representação geométrica da diferença. A representação geométrica para produtos com expoentes maiores que 3 não é possível, mas algebricamente sim. Observe o esquema abaixo utilizado por Pascal. A primeira linha corresponde a A mais B elevado a zero, que por definição é 1. A segunda linha corresponde a A mais B elevado a 1. Então, A é 1 e B é 1. A terceira linha corresponde a A mais B elevado ao quadrado, que corresponde a ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. E a quarta linha vai corresponder o que? A mais B ao cubo, que corresponde a A ao cubo, mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo, e assim por diante. Preste atenção no seguinte, que cada termo deste triângulo de Pascal, ele pode ser composto pela soma dos termos anteriores. Então, o termo 4 aqui, de A mais B à quarta, é 1 mais 3. O termo 10 aqui, de A mais B à quinta, é 6 mais 4. As nossas referências bibliográficas. História das Matemáticas, de Belz. Introdução à História da Matemática, de Eves. Depois, Contando a História da Matemática, Equação e Idioma da Álgebra, de Gelli. E ainda o material da sala de aula da professora Rita Terezinha Furquet.